Olá, boa noite. Oi, Drica, tudo bom? Boa noite. Tudo? Seja muito bem-vinda à nossa live aqui ao vivo comigo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada por aceitar meu convite. Me conta aí um pouquinho. Qual que você tem Eu alguma que agradeço. específica sobre layout ou você só queria entender um pouco? Me conta um pouquinho da sua história. Você já está formada? Você está estudando? Me conta um pouquinho. Eu sou recém-formada, né? Conheci a área de consultoria há pouco tempo e eu me interessei bastante. Oi? Onde? Qual a sua cidade? Belém, Pará. É legal. Como é que é o mercado? A... Olha, não é... eu pelo menos eu não vejo muito a falar a respeito de consultor. Eu vejo mais falar sobre responsável técnico. Né? Uhum. A área de consultoria, tanto é que na faculdade eu nunca ouvi falar a respeito de consultoria. É mais falado sobre responsável técnico, fala sobre o AN, não Uhum. é bem aprofundado, né? Uhum. A respeito da minha dúvida de layout, é justamente quando o responsável, né, pelo estabelecimento chama a gente, geralmente é para fazer a correção de alguma coisa. E quando a gente vai lá, normalmente o layout dele já tá desde o início de como ele começou a trabalhar. Não foi mudado, geralmente a demanda cresce e nada na cozinha foi melhorado, né? Para justamente suportar essa demanda. Se a gente, por exemplo, consultor, chegar lá e ver que a demanda aumentou e que a cozinha, o layout, não está comportando isso, seria uma sugestão, então, de fazer uma mudança nesse layout? Sim, com certeza. Com certeza. Então, eu vou te falar uma coisa, na minha pesquisa aqui, eu já fiz diversos layouts. Eu costumo dizer para o empresário que o ideal é quando eu decidi que eu vou abrir um restaurante, o ideal é que ele contrate um consultor. Normalmente, eles contratam um arquiteto ou um engenheiro para tocar a obra, né? Para poder fazer o desenho e acompanhar a obra efetivamente. Mas eu recomendo fortemente que ele contrate sempre um consultor da área de alimento para poder orientar sobre o posicionamento de equipamentos, o dimensionamento de equipamentos, o que você vai fazer, qual que é a sua ideia, é um self-service, é um à la carte, depende do tipo de serviço que ele pretende oferecer, é diferente, né? É diferente a estrutura do estabelecimento dele. Então, eu recomendo fortemente que todo restaurante que vai começar, o ideal seria que tivesse uma avaliação de um consultor desse layout. Então, eu já fiz várias vezes, diversas vezes essa avaliação. E é engraçado até que muitas vezes a gente pega que a pessoa, quando está na maior boa vontade, né, contrata um arquiteto famoso, contrata um arquiteto bom, que quer um restaurante bonito. Ótimo, perfeito, mas o salão fica lindo, mas ele não tem a experiência da cozinha. Então, eu já peguei várias plantas de restaurante sem ralo. É super comum você pegar uma planta sem ralo. Aí você fala assim, onde é que eu ralo? Ah, não, é porque eu ainda não pus. Ela esqueceu, não prestou atenção, não sabia que precisava do ralo na cozinha, sabe? Dimensionamento de caixa de gordura, é super comum a gente pegar a caixa de gordura muito pequena. E aí é um restaurante que é uma hamburgueria, sei lá, tem muita fritura, então tem muita gordura. Então essa questão do layout, é importante a gente estar junto por conta disso. Mas o que a maioria das vezes acontece? A gente pega já andando o bonde, né? Já tá, o restaurante já está pronto, o layout já está lá, é o que temos para hoje. E o que a gente faz com essa informação? Primeiro, a gente procura tentar ver, conversar com o arquiteto e com o engenheiro, porque por mais que a gente entenda de layout, de fluxo de produção, a gente também não entende de estrutura, né? Então, eu me boto na minha casinha, eu sei que eu também não entendo de estrutura. Então, eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu nunca trabalho sozinha. Eu quero olhar o layout, vou dar pitaco, vou fazer a planta e vou levar para a administração para aprovar essa planta. Não, não chego nesse nível. Eu gosto de dar o meu pitaco, mas como consultora na área de alimento. E aí eu pego o engenheiro, o arquiteto que estiver acompanhando e a gente junto senta e vê as possibilidades de mudança. Então, a gente tem alguns tipos de layout que facilitam isso, né? O ideal é que as cozinhas fossem mais flexíveis, né? Mesmo quando a pessoa faz uma planta inicial, que essa planta seja flexível, porque o restaurante pode crescer, ele pode mudar a estrutura dele. Ele era um à la carte, ele resolveu fazer um self-service, ou ele era um self-service e resolveu virar à la carte. São serviços diferentes. Então, quando a gente
pegando dado, o que eu geralmente faço, que é o que é mais comum, você já pegar um dado, né? Eu peço para marcar uma reunião com o engenheiro ou com o arquiteto que foi responsável pela obra. Muitas vezes não tem essa pessoa porque já existia um restaurante e aí o empresário assumiu esse restaurante. Então ele chegou, também caiu de paraquedas. Então eu peço a ele que ele tem que contratar um engenheiro, um arquiteto. Mas Carol, não estou dando conta, assim, a cozinha não dá conta. O que eu faço? Vamos contratar um engenheiro, um arquiteto para poder ajudar a gente com a parte estrutural. E a gente vai pegar essa planta baixa e a gente vai redesenhar ela, tá? E aí o que é possível, o que a gente pode e deve fazer? A gente avaliar qual que é a linha de montagem desse restaurante. Como eu falei, é um self-service, é um lanche rápido, um fast food, por exemplo, que O existe. tipo de serviço, né? É o tipo de serviço. Porque aí, dependendo do tipo de serviço, a gente vai montar um layout diferente. Você vai montar um layout em ilha, que lá no meio tem a parte quente, o fogão, a fritadeira. Isso aí, para um restaurante à la carte, é muito bom, porque todo mundo trabalha de todos os lados. Então, você tem uma praça fria de um lado, você tem a praça quente do outro, e todo mundo trabalha. Mas, por exemplo, numa hamburgueria, uma hamburgueria não, desculpa, num fast food, pode ser uma hamburgueria, que existe uma linha de produção, assim, o lanche é todo em sequência, tudo igual, entre aspas, assim, se você tiver uma linha de produção reta, às vezes é muito mais prático. Então depende do tipo de restaurante que você está montando, né? E aí você pega, às vezes, um restaurante mais sofisticado, né? Um restaurante mais elegante, que são pratos à la carte, pratos montados, e que eu já peguei essa situação. A cozinha era toda fechada e o empresário queria fazer o vidro, por exemplo, porque ele queria que fosse aquela cozinha show, né? Que tivesse vendo. Então, normalmente a gente pega ali perto desse vidro, dessa vitrine, a gente coloca a linha de montagem ali para poder ver os pratos sendo finalizados. A gente deixa a preparação, o garfo da preparação em outra área, né? A gente pega a montagem mise en place e deixa ele para trás, bem escondido, que é a área feia da cozinha, e a gente bota a linha de montagem lá na frente. Então sempre Eu vai acho ter, que sempre vai essa linha que ter, né? você falou da questão do vidro, do chefe tá fazendo a comida, no outro ele tá vendo a questão do serviço e tudo mais. O cliente vê aquilo, eu acho que mostra mais credibilidade, né? Vê como está sendo feito o processo, ele se sente mais confiante em estar ali, né? Ver como é que está sendo feito, se é feito realmente correto. Super. É a vitrine, né? Ele deu cara a tapa, né? Ele mostrou ali tudo que ele estava fazendo. Eu acho que traz bastante credibilidade. Qual é o objetivo da gente montar um layout adequado? Qual que é o objetivo da gente ter uma montagem de linha de produção adequada, né? A gente garantir uma maior segurança do nosso alimento, segurança do trabalhador também, a gente não ter aquela cozinha apertada que corre o risco de queimar, de machucar. Então a gente tem que preocupar com tudo isso também, né? E o layout sendo mais flexível, a gente conseguir montar os equipamentos mais móveis, de repente, a gente tem possibilidade de mudar isso em um segundo momento. Como eu falei, às vezes é um restaurante que era self-service e resolveu virar à la carte. Às vezes é um à la carte que resolveu virar self-service. Eu já passei por essa situação, do à la carte querendo virar self-service. E aí a linha de trabalho é totalmente outra, né? Porque o à la carte você tem que montar o prato para servir. Então, e o self-service não, você vai servindo, só vai repondo, você faz uma produção grande até a hora de iniciar o serviço, depois você só vai repondo. É um serviço muito mais rápido, né? O serviço da montagem individual de pratos, ele é um serviço que requer muito mais atenção. Então você tem que montar ilhas de trabalho para poder sair. Saiu um prato, quem que vai preparar a carne? Quem que vai preparar o acompanhamento, né? Eu lembro de uma situação de um restaurante que eu trabalhei aqui em Brasília, que quem observou isso, inclusive, se não me engano, foi a Carminha, que trabalhava comigo. A gente chegou, a gente estava fazendo a consultoria, estava fazendo a visita na época, e aí saiu o ticketzinho, saiu a comanda para o preparo dos pratos. E aí o chefe cantou lá a comanda. Um salmão, sei lá, um filé e uma sobrecoxa de pato, sei lá. Cantou lá os pratos.
aí, sem gritaria, sem ninguém falar nada, sem nada acontecer, todo mundo trabalhou, trabalhou, trabalhou. Ela deu uma cutucada, eu observei a hora, tal, 10 minutos depois, sei lá, estavam todos os pratos ali na bancada, prontos para sair, chamou o garçom, serviu e tal. Ela falou, Carol, você observou como flui bem, assim, como eles não precisam nem falar, um não fala com o outro, cantou o prato, ele é um prato montado, é um prato à la carte, por exemplo, salmão. Ele não precisa dizer salmão com risoto de limão siciliano, com salada, sei lá. O prato é esse. Então, a pessoa da praça da salada, ela sabe que ela tem que separar a salada daquele prato. A pessoa da praça de acompanhamento quente, ela sabe que ela tem que preparar o risoto daquele prato. A mesma coisa com o filé, a mesma coisa com a coxa de pato. Então, realmente, assim, a cozinha, quando ela está fluindo, quando ela funciona bem, quando cada área de trabalho sabe o que tem que fazer, é fantástico, assim. Depois eu parei para observar, quando saiu a próxima comanda, eu fiquei observando, eu falei que você tem razão. É impressionante, assim, é bonito de ver, sabe? Como eles nem precisam conversar, só canta o prato e eles já sabem o que cada um tem que fazer. Porque é aquela cozinha que já está funcionando bem, tem as ilhas, as regiões separadas de cada um dos preparos. Então, a cozinha bem preparada, ela tem que ser dessa forma, né? Garante a segurança do alimento, porque não fica cruzamento de alimento cru com cozido, com preparado, com montagem, não tem cruzamento. E segurança do próprio funcionário, que não fica esbarrando o cara passando com panela quente. Eu já cheguei num estabelecimento uma vez que a chapa era numa ponta, a montagem era lá na outra ponta, então o cara tinha que atravessar a cozinha inteira para entregar a carne, então era a parte mais quente, né? Então ele vinha com a chapa quente para entregar na montagem, então a gente teve que fazer esse giro, e era uma ilha. Então a gente fez um giro da posição do fogão com chapa para a gente poder agilizar essa montagem, facilitou horrores, diminuiu o risco de acidente. É isso que a gente tem que pensar quando a gente vai avaliar um layout, né? Outra coisa que a gente tem que avaliar é a questão dos alimentos que são preparados em baixa temperatura, por exemplo, a salada, não ser próximo da chapa quente, entendeu? Não ser próximo da fritadeira, sabe? A gente ter essas áreas separadas de trabalho. Por mais que não sejam separadas fisicamente, não tem uma barreira física, mas em bancadas separadas, alguma coisa que delimite isso e que não atrapalhe um serviço, não atrapalhe o outro, tanto em questão de segurança quanto em questão da própria montagem, né? Quando a gente vai começar do começo uma área de um layout, a gente tem que se preocupar também, por exemplo, com a questão dos equipamentos elétricos que puxam muita energia, ou é elétrico ou é a gás, qual que é o melhor para aquele tipo de serviço. Existem fritadeiras, por exemplo, a fritadeira elétrica ou a fritadeira a gás, com óleo e água ou só com óleo. É interessante sempre que avalie que tipo de fritura que você está fazendo. Você precisa de uma fritura mais rápida ou uma fritura lenta, para saber que tipo de equipamento que vai ser usado ali naquele estabelecimento. A Kate está perguntando aqui, tem alguma diferença do layout de cozinha industrial, que serve mais de 1000 refeições, para um dia cozinha comercial? A diferença é essa, Kate, não sei se é esse o seu caso, mas cozinha, por exemplo, que serve um bandejão, né? Que serve 1000 refeições e é como se fosse um self-service, né? É o arroz, o feijão, a proteína, o acompanhamento. Então é um serviço muito mais dinâmico, né? Que você só vai fazer aquela reposição e a montagem ali rapidinho do prato. Se você tem um à la carte, que cada prato vai sair diferente, vai sair com um acompanhamento diferente, vai sair com uma proteína diferente, a linha de raciocínio é totalmente outra, né? Porque no caso de uma cozinha industrial que você serve tudo de uma vez só, quando você serve tudo de uma vez só, o serviço é mais rápido, assim, você só entrega aquele alimento, né? Você repõe aquele buffet. Se você vai montar individualmente cada prato, é um outro cuidado que tem que ter, né? E aí é um pouquinho diferente. Mas vamos lá. Aí a gente tem alguns tipos de layout que a gente pode montar, alguns tipos de layout de cozinha.
O primeiro layout é o layout em ilha, que nem eu falei, que é essa área de fogão, fritadeira, tudo no meio, assim, que todo mundo consegue trabalhar em volta. Isso agiliza o trabalho da cozinha. A gente pode ter um layout em zonas, em áreas, né, que é separado, ou pode ser separado por meias paredes, ou separado por parede mesmo, tem uma área. Tem algumas cozinhas que eu trabalho, por exemplo, que tem a área do açougue, que é uma área fechada, climatizada. Aí tem o garde, que é a preparação é uma área de pré-preparo e preparação de sobremesas e saladas, por exemplo, que aí também é separado, porque é uma área mais fresca, não chega a ser climatizada, mas é uma área mais fresca, não é uma área perto de fogão. E aí tem a área da cozinha quente, tem essa separação, assim, né, por áreas de serviço, por tipo de preparo, né? A gente pode fazer uma linha de montagem, que é essa sim, que é sequenciazinha, né? Que a gente tem um fluxo de produção que vai otimizar, né? Que é a sequenciazinha, eu faço, aqueço McDonald's, aqueço pão, monto hambúrguer, boto a salada, serve. Entendeu? Uma sequenciazinha de produção que já tá ali na linha de produção, não tem erro, não vai faltar nada, não vai chegar lá no final um sanduíche sem hambúrguer, sabe? Porque existe a sequência de produção daquele alimento, né? A gente pode ter um tipo de cozinha que é aberto, de vitrine, né? Que tem lá o vidro, que normalmente é uma cozinha mais sofisticada, é um à la carte, que o chefe tá ali, é uma cozinha show, né? Que o chefe tá ali para estar mais próximo ao cliente. É muito bacana, é uma cozinha cozinha bonita de ver, mas é aquela cozinha que tem que ter o maior cuidado do mundo e mais um pouco, né? Porque o cliente, e às vezes a gente nem tá fazendo alguma coisa errada, mas o cliente acha que é errado. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito comum o pessoal reclamar do uso da luva, né? O cliente que não tem o conhecimento, que não tem, a maioria não tem, né? Fala assim, mas o chefe não tá usando luva. Não tem que usar luva para produzir alimentos, sabe? É falta de conhecimento da pessoa fazer esse tipo de observação, mas é muito comum, né? Então, a gente tem uma cozinha aberta, a gente tem que ter esse cuidado redobrado. Tem essa questão. A gente tem que estar extremamente limpo, a gente tem que estar extremamente organizado, uma cozinha que tem que estar ali com atenção o tempo inteiro, porque é uma vitrine para o cliente, né? A cozinha com vidro, mas é bacanérrimo, assim, eu acho muito legal, justamente porque o funcionário, ele se vê ali exposto, né? Então ele tem um cuidado redobrado, eu gosto muito, porque ele mesmo tem esse cuidado. Inclusive com a faxina geral, inclusive com a limpeza geral. Ele sabe que é importante ter aquela limpeza porque as pessoas estão vendo. Apesar de ser obrigatório você permitir a entrada do cliente, por exemplo, se algum cliente fala assim, eu quero conhecer a cozinha, existem legislações que obrigam, né, que obrigam o empresário a permitir essa entrada, essa visualização do cliente na cozinha. Mas não é a coisa mais confortável do mundo, ainda mais na pauleira, que muitas vezes não tá a situação mais linda. Aí o cliente acha a coisa mais absurda, às vezes nem é tão absurdo, mas ele acha o fim do mundo. Então, se você já tá com o vidro ali, aquela área que tá aberta, a gente já fica naquele hábito, naquela tendência de manter tudo muito mais organizado, né? Outra opção que a gente tem é uma cozinha em U, a cozinha em volta, assim, como se fosse um quadrado, em volta dela tem os equipamentos. Isso facilita também a gente visualizar o fluxo de produção, né? Entra o alimento, a gente vai fazer um pré-preparo, aqui a gente vai finalizar, aqui a gente vai servir, aqui por último a gente vai fazer a lavagem, retorno de prato, sei lá. Eu gosto, minha opinião pessoal, sempre eu peço nos estabelecimentos que é possível a gente tirar a área de lavagem de dentro da cozinha. A retorno de prato, por exemplo, que volta do cliente, coisa suja que volta do cliente, eu gosto de tirar essa área, sempre que é possível eu gosto de tirar essa área de dentro da cozinha, para a gente não ficar retornando com sujeira para dentro da nossa área de manipulação. Aí, às vezes, a gente tem uma pia até maior, mais funda, porque são as panelas grandes ali dentro da área de trabalho ainda, mas uma área, uma copa para lavagem de prato, lavagem de louça e até mesmo para não quebrar, né? Já trabalhou em layout de cozinha hospital? Sentiu alguma diferença em outros estabelecimentos mais convencionais? Nunca fiz layout de cozinha de hospital.
Nunca fiz. Mas o que que acontece? É o mesmo princípio, na verdade, é o mesmo princípio. Só que o hospital, o que que acontece? Ele tem a linha de produção, porque ele vai produzir aquele alimento. Normalmente, eu já trabalhei em hospital. Eu fiz meu emprego antes de eu abrir a minha empresa de consultoria. Eu trabalhava num hospital. Eu era nutricionista clínica, na verdade, mas o nosso QG, o nosso quartel-general era dentro da cozinha. Era eu e mais uma nutricionista, a outra nutricionista era nutricionista de produção. Então, a nossa sala do nutricionista era dentro da cozinha. E ela era toda de vidro, assim. Ela era um aquáriozinho de vidro. Então, a gente tinha visão para o refeitório e visão para a cozinha. E sempre foi a área que eu amei, né? Eu entrei no hospital para trabalhar na área clínica, porque a nutricionista ia sair de férias. Então, eu entrei para ficar 2 meses nesse hospital. Eu estava recém-casada, tinha saído do emprego que eu tinha antes, que eu não tava gostando, não estava satisfeita. E aí essa amiga me contou, Carol, sou eu e outra nutricionista, nós duas vamos tirar férias, eu preciso que você venha para ficar 2 meses. Um mês você fica na clínica, outro mês você fica na produção, e pronto, é só para cobrir férias. Eu entrei lá, fiquei 7 meses, e o tempo inteiro na clínica, porque a nutricionista clínica saiu de férias, aí quando ela voltou, a de produção foi para outro hospital, porque foi abrir uma outra unidade de outro hospital. Então, aí a da clínica assumiu a produção e eu continuei na clínica. E aí eu continuei até passei, fiquei 7 meses lá e saí porque descobri que estava grávida e resolvi abrir a consultoria. Aí eu falei, não, eu grávida dentro do hospital, eu já não gostava de estar trabalhando na clínica, né? E aí eu me vi grávida dentro do hospital, aí eu falei, não quero, não é isso que eu quero para mim. E como eu atendia na clínica, eu trabalhava com pacientes doentes, e aí eu falei, ah, não é, eu não gosto de clínica, eu grávida não quero correr esse risco, né? E aí eu saí para abrir a consultoria. Mas, e como é que era o nosso layout lá? Era essa questão de linha de produção, porque o refeitório era um buffet, era um self-service, os funcionários entravam e serviam, era um buffet bem pequenininho, era arroz, feijão, a proteína e um acompanhamento, 2 tipos de salada, era bem pequenininho, porque o hospital era pequeno. E para os pacientes, como é que era o layout? A gente tinha uma área que era as refeições especiais, então hipossódica, DM, que é diabético, né? Ele era de um lado e a refeição comum, digamos assim, era do outro lado. E o que era a refeição comum? Tanto era igual o que ia para o refeitório, quanto era igual o que ia para o paciente dieta livre. Então, a gente tinha esses dois lados. Mas, teoricamente, a cozinha do hospital, ela é equivalente a um self-service, né? A um self-service, uma linha de montagem. Porque a copeira vai com a bandejazinha e ela vai ali montando, montou o prato, passa, entrega, bota no carrinho, né? Aquecido, normalmente. No nosso caso, era o carrinho aquecido. Aí vai, pega outra etiquetinha do outro paciente, monta e bota lá. Então é um esquema meio self-service. Na hora, quando dava o horário de montagem de refeição, acho que era 10, 10 e meia, se não me engano, quando dava o horário de montagem de refeição já estava tudo pronto. Então o cozinheiro começava às 6h30, 7 horas da manhã, não lembro. Eu chegava às 7, eu já estava nativa lá. E aí 10 horas, 10h30 já estava tudo pronto, porque o serviço começava às 11 horas, sei lá. O almoço subia às 11 horas, lá no refeitório começava às 11 horas. Já tem tantos anos que eu não me lembro, já tem 12 anos isso, eu não me lembro direito, mas é mais ou menos isso, né? Então funciona como se fosse um self-service de hospital. O cuidado que a gente tem que ter no hospital, cuidado triplicado com as boas práticas, né? Porque a gente está trabalhando com paciente que está adoentado, né? Por mais que seja dieta livre, ele está ali exposto de alguma forma. Ou seja, exposto a cirurgia que ele fez de uma infecção, exposto a uma infecção hospitalar. Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado aí, né? Triplicado, eu diria. Quando a gente vai montar um projeto, tem 3 coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente vai montar um projeto, tá? A forma com que a gente vai montar, esse cuidado da gente pensar como que a gente vai dimensionar e o que a gente vai botar em cada área. A gente vai dividir isso em áreas de atuação, a gente vai montar uma ilha, a gente vai montar uma área climatizada, a gente tem que saber qual que é o cardápio. Tudo no estabelecimento começa pelo cardápio, porque através do cardápio a gente vai saber quantas pessoas a gente vai atender, como que vai ser o tipo de serviço,
Tudo isso a gente tem que saber para a gente poder começar a pensar, estimar qual que vai ser o tamanho e a disposição da nossa cozinha, tá? Que mais? As áreas, como que aí a segunda coisa que a gente vai definir, como é que são as áreas de trabalho? Aí eu tenho que ter uma área só para salada, eu tenho que ter uma área só para carne, eu tenho que ter uma área só para acompanhamento? Depende, mais uma vez, do que a gente vai servir no nosso estabelecimento. Por exemplo, a gente tem um restaurante que o foco é salada. Eu vou servir salada com grelhado. Então, eu tenho que ter uma área, o ideal é que eu tenha uma área com maior cuidado para a nossa salada. Então, de repente, tem que ter uma área climatizada para essa salada. Já no caso de uma casa de carnes, por exemplo, eu vou servir muita carne, meu foco é proteína. De repente eu tenho que ter um açougue separado para poder porcionar essa proteína, porque a gente porcionando, a gente controla custo, a gente controla padronização, a gente controla perda. Melhor coisa que a gente tem é porcionar proteína. Assim, desperdício extremamente minimizado quando a gente porciona proteínas. Se você simplesmente entrega... Gente, eu presenciei isso várias vezes em vários estabelecimentos. De entregar... Teve um que eu lembro, a situação... Nossa, doeu o coração. O cozinheiro pegou a tábua, aí chegava o filé de peixe, não lembro que peixe que era. Mas aí o serviço do peixe, a apresentação para ele, era um restaurante muito fino, muito elegante. Aí a apresentação do prato era aquele peixe, assim, todo bonito, sabe? Aquele peixe desenhado em forma de folha, assim. Então, o que o chefe fazia? Ele cortava aquelas rebarbazinhas, assim, para deixar o corte do jeito que ele queria, o corte daquele peixe. Aí, o que ele fazia com essas aparas de peixe? Assim, ó, na lixeira. A primeira vez que eu vi aquilo, eu quase morri. Eu falei, meu Deus do céu, o que você tá fazendo? Aí ele falou, é porque o peixe tem que ter corte, não sei o que. Gente, lindo o corte do peixe, mas você precisa jogar fora. Meu Deus, eu quase morri. E sendo que eles tinham, sei lá, quantos funcionários dentro do estabelecimento? 25 na época, não lembro, entre cozinha, salão, garçom, maître, blá, 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 tinha 20, 30 funcionários. E esses funcionários comiam dentro do restaurante. Tinha refeição de funcionário. Então a gente não pode pegar essas aparas e fazer uma isca de peixe de rango de refeição de funcionário? Pode e deve, né? Aí ele falou, às vezes a gente faz. Gente, eu já peguei várias dessas situações. Isca de carne, mesma coisa. O filé mignon, você tem o filé mignon lá, compridinho. Aí eu só tiro o medalhão, eu não tenho nenhum outro tipo de prato que eu sirvo. Essas aparas, dá para fazer picadinho, dá para fazer isca para... Aí que é bem pensado o cardápio do estabelecimento. Você pode ter um prato que é de picadinho, você pode ter um prato que é um filé kids, que você corta o filézinho menorzinho e frita ele para servir para criança. É aí que vai a imaginação tanto do chefe quanto da gente poder auxiliar ali para esse reaproveitamento. Então, o açougue, quando é uma casa que tem um foco de serviço de carne, o açougue, a área de preparo de carne é uma área que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque o desperdício é muito grande, a possibilidade de desperdício é muito grande. E é a coisa mais cara que a gente tem ali, que é a proteína, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E o terceiro ponto que a gente tem que observar na hora que a gente vai montar um layout são as regras de vigilância sanitária, tá? Então, a gente observar essa questão de fluxo, de contaminação cruzada, pegar a legislação, a RDC 216 e observar o que fala sobre armazenamento, estoque, a gente observar as questões de estoque também, que é super importante, tanto estoque seco quanto estoque refrigerado, não botar coisa quente, os equipamentos quentes, fogão, fritadeira do lado de geladeira, que você vai acabar estragando o equipamento e perdendo a refrigeração daquele alimento, tá? Então, tudo isso a gente tem que observar também. E o quarto ponto, a gente conhecer os produtos que são disponíveis no mercado. Isso é super importante. Carol, sou eu que vou dizer para o empresário qual que é o equipamento que ele vai comprar? Não, mas é interessante que a gente conheça. Então, por exemplo, você vai fazer um layout de uma hamburgueria. Então, vamos pesquisar sobre chapa, pesquisar sobre fritadeira, pesquisar sobre opções de refrigeração, pelo tamanho do estabelecimento dele. Ele tem condição de ter uma câmara refrigerada? Ele não tem condição de ter uma câmara refrigerada? Como que você vai refrigerar esse alimento?
né? Então, isso é super importante a gente ter esse conhecimento, tá? A gente não precisa indicar, não precisa e às vezes nem deve indicar alguma marca específica, vai que não dá certo, vai que tem algum problema, depois ele vai dizer que foi você que indicou. Eu faço, já fiz isso de fazer uma pesquisa, até inclusive pesquisa de mercado de valores e tudo. Eu costumo ir na FISPAL, na feira de FISPAL Food Service em São Paulo, que é uma feira de tecnologia, de produtos para serviço de alimentação, que é excelente. Se vocês não foram, super recomendo. Tem todo ano no mês de junho, julho. Esse ano eu ia, não vai rolar mais. Ela foi adiada já, não sei se vai acontecer ou não. Ela foi adiada acho que para setembro, mas não sei se vai acontecer ou não, né? Por conta da pandemia. Mas é uma feira que a gente encontra disso aí de tudo. Você encontra de tudo que você imagina mais um pouco. De lava-louça, a fritadeira, coifa, geladeira, você encontra tudo que você imaginar. Então, é muito bacana. E isso é importante, a gente estar ligado nessas coisas, né? A gente está ciente, a gente está atento para essas coisas. Pamela, você vai? É muito legal, né? Eu gosto. Eu já fui 2 anos, eu não vou todo ano, mas eu já fui, ano passado eu fui, e fui há 3 anos atrás. Foi muito boa, tava melhor ainda do ano passado, eu já achei ela um pouco menor, já achei ela um pouco mais compacta, mas é muito bom. Aí a gente pega contatos de fornecedores, é muito bacana. Teve alguém aqui que falou alguma coisa que eu me perdi um pouquinho, gente, desculpa. Ai, Patrícia, posicionamento de banheiro e vestiário. Desesperador, gente, desesperador. Se a gente tem a possibilidade de organizar aonde vai estar onde vão estar os banheiros, onde vai estar os vestiários, se a gente tem a possibilidade de mexer nisso também, é super importante. Eu passei uma vez por uma situação que seria cômico se não fosse trágico, né? Eu cheguei dentro de uma padaria para iniciar a consultoria, era quadrada, assim, era retangular, a área de manipulação, você entrava por aqui, nessa ponta aqui lá no fundo, tinha um banheiro, dentro da área de manipulação, porta virada para dentro da área de manipulação de alimentos. E aí eu lembro da situação que eu descobri por causa disso, né, porque eu tava, assim, chegando no estabelecimento, e tinha comprido, assim, era retangular, essa área de manipulação, e do lado esquerdo tinha o estoque seco. Tinha uma portinha e tinha um estoque seco para lá. E esse banheiro, ele ficava como se fosse para dentro do estoque seco, só que a porta virada para dentro da área de manipulação. E aí, eu tinha recém-chegado ali no estabelecimento, estava começando a me inteirar ali do que era o que, onde era o que. E aí veio uma funcionária do atendimento para usar o banheiro. Aí ela abriu a porta, assim, olhou e falei, credo, o que é isso? Aí foi pegar aqueles banhos antigos de cordinha, assim, pegou, deu descarga, olhando para o que é isso. Deu descarga, e depois ela entrou, usou o banheiro e saiu. Eu falei, meu Deus, que situação! Que situação ridícula, que situação horrorosa. Falei, a gente precisa tirar, urgente, a gente precisa tirar esse banheiro daqui de dentro. Pelo amor de Deus. Aí eu tinha chegado, ia fazer um diagnóstico ainda da empresa, não tinha feito treinamento, não tinha feito nada ainda. Aí eu falei no treinamento, falei, gente, pelo amor de Deus, enquanto a gente não resolver a situação desse banheiro, pelo amor de Deus, não tinha mola na porta, então essa porta às vezes ficava aberta, às vezes ficava fechada. Um horror. Um horror. E o que é isso que ela tinha visto lá? Vocês sabem bem o que é isso que tinha lá, né? Então, aquele cheiro vindo pra dentro da cozinha, eu falei, gente, pelo amor de Deus, pra dentro da área de manipulação, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, urgente, primeira não conformidade aí que a gente vai resolver para anteontem essa coisa desse banheiro. Aí foi uma coisa que a gente resolveu. A gente fechou para dentro da área de manipulação, a gente fechou e abriu a porta para o outro lado, que dava para o lado de fora. Tinha um pedaço dava para o estoque, um pedaço dava para o lado de fora. Abriu para o lado de fora, pelo amor de Deus, né? Tem que dar a volta para ir no banheiro, sinto muito, tem que dar a volta para ir no banheiro. E aí era um banheiro um do lado do outro, que era um vestiário. Então a pessoa entrava, para ir no vestiário ela entrava por dentro do estoque, para ir no banheiro era por dentro da cozinha. Era um horror, era um horror, assim, situação horrorosa. Que eu acho que era uma loja e eles alugaram a outra loja, porque isso é muito comum, né? A pessoa começa numa loja, aí ela precisa expandir, ela vai e aluga uma outra loja, e aí começa aquelas emendas, né? Uma coisa emendada com a outra, vira aquela confusão. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando tem essas mudanças estruturais, a gente tem que estar de olho, tem que estar em cima, porque a pessoa, na hora que faz, ela não se dá conta de que ela está fazendo uma besteira gigante, como nesse caso, por exemplo, sabe?
pelo amor de Deus, abrir um banheiro para dentro da área de manipulação, né? Então eu lembro que eu fiz o treinamento, falou, gente, enquanto não for feito a obra, o banheiro sempre fechado, essa porta não pode... A mola, eu lembro que a gente instalou, sei lá, no dia seguinte. Eu falei pro proprietário lá, eu falei, você vai arrumar alguém que venha instalar essa mola hoje, porque não tem condição dessa porta ficar aberta quando simplesmente a pessoa passar a usar o banheiro e deixar a porta aberta, né? Aí fiz orientação de, por favor, vamos dar descarga ao terminar de usar o banheiro, aquelas orientações mínimas, básicas, indispensáveis, né? Que muitas vezes a gente tem que, muitas vezes não, a gente sempre tem que falar. Em todo treinamento eu falo, gente, tem que dar descarga quando terminar de usar o banheiro, gente, tem que tampar o vaso quando terminar de usar o banheiro, tem que lavar a mão, não pode ir com avental para dentro da área de manipulação, para dentro do banheiro, sabe? Então, aquelas regras de higiene, assim, mínimas, têm que ser faladas, porque a gente parece que é óbvio, né? Parece que tem que tomar banho todo dia. Então, tudo isso eu falo em treinamento, porque parece que ai, que absurdo, todo mundo sabe, mas não é todo mundo que faz. Então, a gente fala, reforça, que é para poder, né, eles relembrarem que deve ser feito, né? Eu sempre falo. E aí, uma coisa que eu ouço isso, já ouvi isso de funcionário, falo assim, Carol, você cobra da gente, o dono cobra da gente que tem que estar tudo limpo, organizado, mas, por exemplo, isso, né? Mas o banheiro tá com a tampa do vaso quebrada. Então a gente ouve essa reclamação dos funcionários, sabe? A gente ouve, mas a estrutura não ajuda, sabe? E eles têm razão. Então tem que ser dos dois lados. Eu não posso cobrar só do empresário resolver a estrutura e eu não posso cobrar só do manipulador de fazer o procedimento correto. As duas coisas têm que estar funcionando para poder fluir da melhor forma possível as boas práticas dentro do estabelecimento, né? 4 anos estudando para repetir todos os dias, né? A gente estuda, quando a gente estuda a teoria é tão bonita, né, gente? A teoria é linda. Mas na prática, nem sempre tudo funciona. Então a gente tem que falar e refalar, tanto em treinamento quanto pro cliente, porque às vezes o cliente, o empresário, ele nem percebe. Faz um negócio desse sem nem perceber. Um banheiro virado para dentro da área de manipulação, nem percebe. Já tinha anos. Ele falou, aí depois o funcionário falou, isso aqui sempre foi assim. Sabe aquele padeiro de 1912? 20 anos de padaria? Não, sempre foi assim. Eu ficava, sempre foi assim, ninguém falou nada. Sabe? Não é possível. A gente não pode ter essa síndrome de sempre foi assim, sabe? Eu falo, a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não, gente, não pode. A gente tá em constante mudança, a gente tem que estar em crescimento, a gente tem que crescer, né? E pra gente crescer precisa de mudança, precisa de adaptações. Então, a adequação de layout, ela é muito complicada porque demanda parte financeira, né? O empresário precisa de um investimento financeiro, mas muitas vezes otimiza demais a área de produção dele. E essa questão, por exemplo, de açougue, eu já tive cliente que não tinha açougue, trabalhava com muita carne, não tinha açougue, custou para entrar na cabeça que precisava, porque era um custo, né? Separar fisicamente, botar uma climatização e tudo, mas depois que a gente fez ficha técnica, porcionamento de carne, redução do tamanho, porque era muito grande, a gente foi fazendo várias adaptações, ele teve uma redução de desperdício, uma redução de custo aí enorme, que se pagou a obra, sabe? Então, vale a gente bater na tecla, vale a gente insistir com o empresário e mostrar para eles, como eu sempre falo para vocês, mostrar para eles o resultado, mostrar para ele o que ele vai ter de benefício. Pô, eu vou investir uma grana fazendo essa obra, mas o que eu vou ter de benefício? O que vai ser? Por que vai ser bom? E realmente depois fazer funcionar, né? Treinar os funcionários para que funcione e traga aquele resultado positivo que a gente falou para ele.